Graça e paz. Enquanto nós estávamos louvando ao Senhor e agora nessa última canção, quando nós começamos a dizer, pode se sentar por um instante, o que fazer quando Ele vem? Eu não sei se você já prestou atenção nisso que você canta, mas o que fazer, o que dizer quando a presença dele é real? Tantas vezes nós tratamos com tanta irreverência a presença do Rei. E o que eu estava pensando ali é que como a gente trata as coisas de Deus como se fossem naturais, como se fosse qualquer coisa. Quando alguém vai numa audiência, quando alguém está diante de um juiz, quando alguém está diante de uma pessoa de patente alta, importante, por hábito tem-se o cuidado com que se fala, a maneira com que se expressa, a forma com que se senta, a roupa que veste. E por que quando nós estamos diante da presença do Rei, nós fingimos que nada está acontecendo? O Senhor me trouxe à memória o texto que está em 1 Samuel. Abra comigo. 1 Samuel, capítulo 1. No versículo 9. 1 Samuel, capítulo número 1, versículo 9. Amém? Vamos ler? Diz assim: Então Ana se levantou, depois de que eles comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado na porta do templo. Ela, porém, com a alma amargurada, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Pula comigo para o versículo 12. Diz assim: E sucedeu que, perseverando ela em oração perante ao Senhor, Eli a observou. Olhe para alguém que está do seu lado e fala: Eli a observou. Vou dar uma resumida na história de Ana, e não faz muito tempo que o pastor pregou sobre ela, então acredito que todos conheçam a história. Mas Ana era casada com Eucana, ele era extremamente apaixonado por ela, ela se casou com ele, muito provavelmente foi sua primeira esposa, mas conforme o tempo foi passando, algo de estranho acontecia com aquela mulher. Ela não gerava filhos. E para dar continuidade na descendência de uma família, era necessário que a mulher gerasse filhos. Afinal, não era só uma questão de realização pessoal ser mãe, mas era honra para sua família. Um homem que não era pai, não continuava a sua descendência, era envergonhado. E é por isso que eles se casavam de novo, até que eles pudessem, que as suas esposas gerassem filhos. E aí ele casa com Penina, Penina começa a gerar 1, 2, 3, e ela continua estéril. Fato é que a Bíblia vai deixar muito claro que Deus fechou a madre de Ana. Ou seja, aquela mulher, ela tinha um problema por não gerar, por não produzir, e foi o próprio Deus que permitiu que ela passasse essa frustração. Então eu quero começar te dizendo que algumas coisas podem estar fechadas na sua vida. Algumas situações podem estar parecendo que estão amarradas, que estão presas. E quem sabe é o próprio Deus que está permitindo você passar por esse processo.
Tinha um segredo no coração de Deus para que Ana não gerasse. Quando a Bíblia vai discorrendo essa história, a gente vê que Penina provocava muito ela. E isso foi tornando ela alguém triste, alguém infeliz. Mas quando ela recebe o amor de Eucana, a atenção de Eucana, porque apesar dela não gerar, o próprio marido dela não rejeitava ela. Ela continuava sendo amada. Ela continuava sendo benquista. Mas aquilo para ela não era suficiente. Então, quando ele dava uma porção, um presente para ela, ela não conseguia receber isso. Por quê? Porque ela não tinha aquilo que ela queria. Então, ela rejeitava aquilo que alguém oferecia para ela. E tome muito cuidado com isso. Porque, às vezes, a gente age como crianças mimadas. Que porque nós não temos aquilo que nós queremos naquele momento, todas as outras bênçãos que nós vivemos, nós rejeitamos. Nós somos ingratos, porque nós não conseguimos perceber a bondade de Deus nas demais situações, quando Ele sempre esteve cuidando de tudo. Mas porque Ele não te deu aquilo que você queria, na hora que você queria e do jeito que você queria, todas as outras coisas são rejeitáveis aos seus olhos. Preste muita atenção para não perder grandes oportunidades. Receber presentes da parte dos céus, só porque você ainda não alcançou o seu milagre. E aí a Bíblia vai dizer que ela foi ficando tão triste, tão mal, que ela adoeceu. Ela já não comia. Ela já não tinha mais felicidade. Certamente, quando a gente lê isso, a gente percebe que ela entrou num estado de depressão profunda, porque alguém que não consegue mais nem se alimentar e vai vendo os dias passar, não consegue se alegrar nos prazeres da vida, não consegue receber as bênçãos que recebe, é alguém que já está vivendo um estado de depressão. E a depressão é um vazio. Você já não sente mais nada, além de dor. O tempo vai passando e parece que essa situação vai se agradando, mas um dia a Bíblia vai dizer que levantando-se Ana. Olha para alguém que está do seu lado e fala: você tem coragem de se levantar? Você tem coragem de se levantar? Você tem coragem de se levantar em meio à sua dor? Ela teve. Passaram-se os dias e o tempo. Mas um dia, parece que é aquela história do filho pródigo. Caindo ela em si, ela se levantou. Tudo que a gente precisa é perceber que se lamentar por aquilo que não está dando certo, não vai trazer resultado nenhum. Algumas vezes a gente precisa recolher toda a nossa dor e frustração e se levantar para fazer alguma coisa. Eu quero liberar isso na sua vida nessa noite. Que no meio das suas frustrações, no meio das portas fechadas, no meio dos tempos difíceis, que você tenha coragem de se levantar para romper e viver o seu milagre. Ana se levanta e vai ao templo. E tem outro lugar melhor do que buscar no altar aquilo que você precisa? Sabe o que eu penso? É conjectura minha. A Bíblia não está falando isso, mas eu posso imaginar que ela chegou num estado de frustração tão grande que ela percebeu: nada e nem ninguém pode resolver o meu problema. Já viveu alguma coisa assim? Onde você olha e fala: nem a pessoa que mais me ama no mundo pode resolver essa situação. Essa é a hora que Deus está querendo te tornar alguém mais maduro na fé e te dizendo: sobe de nível. Começa a aprender que eu posso todas as coisas, que eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Não há limites para o poder de Deus. Em nenhum aspecto. Basta uma palavra. Você consegue se lembrar de Gênesis? Quando tudo ainda era sem forma e vazio. Mas de repente, ele disse: e haja. E houve. Ele não precisa de muleta.
Ele não precisa de pessoas, ele não precisa de oportunidades. Basta ele liberar uma palavra sobre a minha e a sua vida e nós viveremos coisas impossíveis. Ana se levanta e ela vai para o templo. E ela chora desesperadamente. E enquanto ela chora e ora ao Senhor, Eli estava observando. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você sai da sua casa, decide vir para o templo, alguém está te observando. E eu posso te garantir que mais além do que Eli, do que eu, do que o pastor, o próprio Deus está te observando. Então você perde a oportunidade de se lançar no altar, de contar para ele aquilo que está acontecendo na sua vida e de receber dele a atenção que ninguém pode te dar. Porque ele, como homem, como um profeta que já estava velho, que o seu coração já estava distante do Senhor, olhou, observou e foi até ela. A diferença é que, como homem, ele não compreendeu a dor dela e disse: você tá bêbada? Deus conhece o seu coração. Ele sabe da sua dor. Ele sabe do seu medo. Ele sabe aquilo que ele não está permitindo que você viva. Então você não vai se frustrar porque ele nunca vai olhar para você e falar: tá louco? Você bebeu? Pelo contrário. Ele te observa. Ele se levanta e vai até você. Mas ele vem com olhos de amor. Aleluia. Ele vem com os olhos do Pai. A Bíblia vai revelar que a esterilidade de Ana estava muito mais relacionada com o seu interior do que com qualquer outra coisa. Quando ele provoca ela perguntando se ela está bêbada, ela fala: não, eu não estou bêbada. Eu sou amargurada de alma. Ei, enquanto Penina gerava desenfreadamente filhos, Deus tinha uma promessa para a vida de Ana. Aquele quem ela geraria mudaria uma história. Sabe por que você vê todo mundo produzindo, tanta gente dando certo, as coisas acontecem para quem faz tudo errado, para gente que tem o coração ruim? É porque eles só estão produzindo. Aquilo que Deus prometeu que você vai gerar é para que mude uma história. Aleluia! Samuel foi quem foi chamado por Deus para ir até a casa de um homem chamado Jessé e falar assim: eu vim aqui porque eu vim ungir um rei. Entre os seus filhos tem alguém que será rei. E no meio de tantos e tantos filhos, ele falou: falta alguém. A sensibilidade fez ele olhar e falar: tem alguém escondido no meio dos teus. Percebe que ele não foi gerado na multidão de filhos. Por isso ele sabia o que era ser exclusivo. Ele sabia que a resposta de Deus não estava no meio da multidão. Tinha alguém escondido. Deixa eu te contar um segredo. Talvez os seus projetos não estão dando certo porque estão escondidos. Escondidos em Deus para um tempo oportuno. Escondidos em Deus para o tempo exato. Onde você não vai só ter uma realização pessoal, porque nem tudo é sobre você. A partir do dia que você decidiu caminhar com Cristo, a partir do dia que você decidiu viver os sonhos de Deus, já não é mais sobre você. Então não se entristeça quando as coisas parecerem mais difíceis. É porque Ele não vai te dar só para que você seja realizado, mas é para que o nome dEle seja glorificado. Aleluia. Na minha e na sua vida. Aleluia. A palavra daquele homem, mesmo sendo homem, mesmo sendo um profeta que já estava corrompido, um sacerdote que já estava corrompido, mudou o destino daquela mulher. Porque quando ele se constrange em saber que ela não estava bêbada, mas ela estava orando, ele fala: vá em paz.
E que o Senhor conceda o desejo do seu coração. Se a palavra de um homem, liberada na vida de uma pessoa, pode transformar uma história, imagina aquilo que sai da boca do próprio Deus. Mas para que isso acontecesse, ela precisou se levantar. Ela precisou ir para o altar. Ela se humilhou. Às vezes, nós vamos travar guerras que as pessoas do nosso lado não vão entender. E vão falar, ai, que doida. Ai, para que isso? Ai, que exagero. Será que entrou aqui com a cabeça onde? Ai daquele que tentar impedir uma verdadeira adoração. Mas a decisão é sua, a decisão é minha. Eu posso todos os cultos entrar por essa porta, como se fosse um show, e assistir um culto. A diferença é que aquele que veio prestar o culto, muito provavelmente vai viver coisas extraordinárias com Deus. Aleluia. E a diferença daquele que veio assistir um culto é que vai ser a plateia que vai continuar assistindo alguém que está vivendo algo extraordinário com Deus. E amanhã você não pode se lamentar, porque Deus não me ama, porque Ele não me ouve, porque acontece com todo mundo menos comigo. É porque algumas pessoas decidiram romper o nível de espectador e virar filho, prestar culto, mostrar a sua adoração, ainda que alguém repare, alguém olhe. O que me importa é que Deus está me observando. E na hora certa, haverá uma palavra liberada sobre a minha vida, que vai mudar a minha história. Aleluia. Se coloque de pé. Nós vamos orar. E nesse momento, eu queria que você orasse só por aquelas causas que são impossíveis. Se você conhece alguém que está enfermo, se você está enfermo, se você conhece alguém que está precisando de um milagre, ou se você está precisando desesperadamente de um milagre, essa é a hora de você se levantar, ir até o altar com o seu coração e clamar ao Senhor. Eu te garanto que se você ficar observando, nada vai acontecer. Mas se você entendeu que o próprio Deus está aqui e Ele está observando o seu coração, hoje pode ser o dia que vai ser o virar de chave para a mudança da sua história. Hoje pode ser o dia que essa palavra que foi liberada do altar vai fazer o seu destino ser transformado, só porque você decidiu se levantar. Eu quero que nesse momento de oração, você me ajude a orar por 3 pessoas que precisam de fato de um milagre. Um é o João, ele é um rapaz muito jovem, deve ter uns 30 e poucos anos, né? E ele está com câncer, acho que no sangue, está fazendo tratamento. Ele está com uma debilidade física muito grande. Ele é pai, ele é marido e ele é servo de Deus. Apresente ele em suas orações. Queria que você também olhasse pelo Natalino. Ele é um médico, amigo nosso da família, e ele também precisa de um milagre. E o seu Cláudio, que é o avô da Thaís, filha da Kátia, que também está com câncer. O médico já desenganou ele algumas vezes, mas o Senhor vem surpreendendo a medicina e a expectativa humana, e ele está ficando cada vez melhor. Orem também pela Camila, que vai passar por uma cirurgia, e como todas as outras, nós cremos que Deus está no controle. Você pode me ajudar em oração? Eu quero orar por você e pela sua vida. Juntos, nós podemos romper em fé e viver testemunhos milagrosos. A Bíblia vai dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E que tudo que nós pedimos crendo em oração, certamente nós recebemos. Se as coisas não estão acontecendo, talvez é porque nós não estamos nos posicionando em meio à guerra. Vamos orar?
Vamos orar? Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu me uno aos teus filhos nesta casa de oração, em um culto onde nós não estamos presos à liturgia, em um culto onde nós não estamos preocupados com uma prática religiosa, mas, Senhor, nós nos dispusemos a sair das nossas casas. Nós deixamos, Senhor, a nossa zona de conforto, porque não há lugar melhor para estar do que estar na tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus. Assim como Ana se levantou em meio à sua frustração, nós nos levantamos hoje. Nós nos levantamos para romper em fé. Nós nos levantamos para colocar, Senhor, a nossa vida no teu altar e te dizer: tem alguma coisa muito mal, tem algo em nós que está doendo, tem uma esterilidade em nossa vida que está nos impedindo de ter dias felizes. Senhor, nos perdoa, porque muitas vezes nós não conseguimos desfrutar das tuas bênçãos, porque nós estamos presos em uma situação a qual ainda nós não vencemos, não recebemos uma vitória. Mas, Pai, em nome de Jesus, nesta noite nós queremos orar te pedindo que caia por terra toda a esterilidade, que caia por terra toda a esterilidade, tudo aquilo que nos impede de frutificar, de produzir, de gerar. Senhor, em nome de Jesus, se algo em nós precisa ser mudado, se algo em nós precisa ser transformado, porque nós geramos conforme aquilo que nós somos, e pessoas curadas geram cura. Senhor, em nome de Jesus, então, acessa o nosso coração, a nossa mente, nos transforma, nos habilita para gerar para o teu reino, para que o teu nome seja glorificado, porque aquilo que nós produzimos não é nosso, é teu. Aquilo que nós produzimos não é para o nosso nome ser glorificado, mas para o seu ser glorificado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar, Senhor, pela vida do João. Eu quero orar pela vida do Natalino, do vô Cláudio, Senhor, e da Camila. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que a cura dos céus repouse sobre eles hoje. Ah, Senhor, entra naquele leito da UTI, visita, Senhor, o doutor Natalino. Senhor, repreende o espírito da morte. Senhor, coloca sobre ele, Pai, a tua cura. Senhor, eu profetizo sobre ele vida. Eu profetizo sobre ele saúde. Eu profetizo, Senhor, sobre a vida do João. Eu profetizo vida, Senhor, sobre a vida do vô Cláudio. Nós, Senhor, como igrejas, profetizamos cura. Senhor, em nome de Jesus Cristo, se tem alguém em nosso meio enfermo, Senhor, e eu não falo só de enfermidade física, mas, Senhor, enfermidade na alma, na mente, Senhor, paralisia espiritual, nós denunciamos em nome de Jesus. Senhor, se tem alguém cativo em nosso meio, aprisionado, Senhor, no pecado, que não consegue se ver livre, Senhor, de mal, nós repreendemos, Senhor, como igreja, nós nos posicionamos, dando cobertura espiritual. Ah, Espírito Santo de Deus, onde tem alguém que está clamando por salvação no lar, por transformação, em nome de Jesus Cristo, que haja, Senhor, vida dentro dos lares, que haja, Senhor, a salvação, a libertação, a cura, Jesus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós repreendemos toda mulher estranha, todo homem estranho, toda secta maligna sobre a vida das famílias neste lugar. Tudo aquilo que vem para roubar os corações e a mente, tudo aquilo que vem para trazer confusão, nós repreendemos no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus, que tem poder para libertar. Ah, Espírito Santo, foi para isso que se manifestou o Filho de Deus,
para destruir as obras do inferno. Oh, rebandorebassai. Grande é o poder do nosso Deus. Não há seta, não há, Senhor, muralha, não há, Pai, aprisionamento que resista ao nome de Jesus. Pai, abre porta, Senhor, onde não tem. Senhor, entra com providência do céu. Recursos cheguem, Senhor, de onde os teus filhos não imaginam. Estratégia, visão de águia para conquistar, para romper. Senhor, em nome de Jesus, abre, Senhor, as comportas dos céus e derrame sobre essa igreja uma bênção, Senhor, medida, sacudida, transbordante. Senhor, eu declaro que os teus filhos não perecerão, não mendigarão o pão. Senhor, eu profetizo em nome de Jesus, os teus filhos serão prósperos. Que tudo aquilo que eles colocarem as mãos dará certo. Terá vida, terá prosperidade, terá saúde. Senhor, que toda retaliação, que todo levante, todo dardo inflamado do diabo seja destruído agora pelo nome de Jesus. Senhor, nós clamamos o sangue de Jesus que tem poder. Nos reveste, Senhor, com teu sangue. Nos cobre, Jesus, com teu sangue. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Cante isso. Continue adorando ao Senhor. Se você não terminou de orar, continue. Se você já apresentou o seu pedido, não perca a sua adoração.